Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado. As pessoas deviam sentir-se apoiadas pelo Governo, mas, na verdade, sentem-se abandonadas e perdidas e não entendem como é que o Governo todos os dias anuncia milhões de medidas para apoiar empresas, trabalhadores e famílias e esses apoios não chegam às pessoas ou tardam a chegar. Aquilo que constatamos é que grande parte das medidas anunciadas pelo Governo não passam de propaganda política ilusória, porque o que o Governo anuncia não corresponde à realidade constatada por todos aqueles que precisam do apoio do Estado. E aquilo que constatamos é muito claro. Os apoios são insuficientes e não correspondem às necessidades existentes. A complexidade da legislação e as exigentes burocracias impedem o acesso a esses apoios. São constantes os atrasos na atribuição e pagamento dos apoios. As medidas são implementadas tardiamente e não chegam às empresas e às pessoas em tempo. E disso é exemplo o atraso no pagamento do apoio extraordinário à redução da atividade económica e disso é ainda exemplo os atrasos na atribuição do apoio extraordinário de proteção social para trabalhadores, que ainda há pouco referi, com referência ao artigo 325G, que aliás motivou uma censura em forma de recomendação da senhora provedora ao Governo. Senhora Ministra, o novo pacote de medidas anunciadas agora pelo Governo para 2021 mais não são do que a repristinação de algumas medidas que tivemos em 2020 e o acréscimo de outras. E aquilo que constatamos é que este pacote de medidas para 2021 é uma verdadeira trapalhada kafkiana, completamente desnecessária, a não ser para criar a ilusão de que existem muitos apoios, mas depois vamos a ver, esses apoios não dão em nada. E em resultado desta complexidade da legislação e das intrincadas burocracias, as pessoas não sabem quais os apoios que podem aceder, nem se podem ou não fazer pedidos a mais do que um apoio, não sabem que apoio vão receber se fizerem vários pedidos de apoio, a diferentes apoios, não sabem as pessoas, mas também não sabe a Segurança Social. Daí, recentemente, até ter pedido orientações ao Governo e agora vir a público informar que vai analisar todos os pedidos apresentados pelos requerentes e só vai deferir aqueles que sejam mais favoráveis para os beneficiários, desde que sejam cumuláveis ou não. Enfim, são atrapalhadas de um sistema ineficiente que geram um acréscimo de processos inúteis com custos daí decorrentes, não só para os serviços, mas também para as pessoas. A tudo isto acresce a dificuldade enorme que é em contactar os serviços da Segurança Social. E quando se consegue, logo se percebe que os serviços não sabem, estão confusos, não têm informação e a culpa não é dos serviços, Sra. Ministra. A culpa é de quem manda, de quem orienta e de quem tutela. E a este propósito, pergunto, Sra. Ministra, muito concretamente, se acha bem haver vários apoios para os mesmos destinatários, com o mesmo objeto. E aqui refiro-me também, em particular, ao apoio à redução da atividade económica e ao apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. Senhora Ministra, pergunto ainda por que razão, em 2021, o apoio extraordinário à redução da atividade económica terá uma menor abrangência do que em 2020, na medida em que apenas se destina àqueles que têm as atividades suspensas ou encerradas e esta opção política do Governo deixa de fora milhares de sócios-gerentes e membros de órgãos estatutários e trabalhadores independentes que em 2020 receberam ajudas extraordinárias do Governo ao abrigo deste apoio. E refiro-me àqueles que não preenchem os requisitos para acederem ao apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores porque não reúnem e não preenchem a condição de recursos. Senhora Ministra, quanto ao apoio extraordinário à retoma progressiva, o PSD não pode deixar de manifestar a indignação pelo facto do Governo ter optado por um regime mais prejudicial para as empresas do que aquele que tivemos em 2020. Ou seja, é garantido o pagamento integral do pagamento dos salários aos trabalhadores, mas a compensação da Segurança Social às empresas mantém-se em 70% nas situações de quebras de faturação inferiores a 75%. Portanto, mantém-se o valor percentual quantitativo da compensação para pagamento das retribuições, mas as empresas têm não de suportar parte da retribuição, mas a totalidade, na proporção, a Segurança Social paga 70%. Esta opção é inaceitável e incompreensível e face às sérias dificuldades que as empresas hoje enfrentam, queria que me desse aqui uma explicação relativamente a essa matéria e também esclarecer por que razão e qual foi a opção política do Governo ter incluído os sócios-gerentes no apoio extraordinário à retoma progressiva,
mas desde que com trabalhadores a cargo. Eu acho que está-se a repetir erros do passado e eu gostaria de ter aqui uma explicação sobre esse assunto. Por último, uma questão que eu acho que é de enorme importância e julgo que seja incompreensível e acho que merece aqui uma resposta muito clara sobre este assunto. Neste momento, o subsídio de doença por isolamento profilático está a ser tratado pela Segurança Social como subsídio por doença por tuberculose. E as pessoas, em consequência disso, estão a ser notificadas do deferimento do subsídio de doença, mas como se fosse subsídio de doença por tuberculose, e as pessoas sentem-se confusas, não percebem o erro. Aliás, e tentam contactar a Segurança Social, porque os erros são tantos relativamente ao deferimento de prestações, quando são às vezes deferidas e não são devidas, e depois já há lugar a restituições de valores pagos indevidamente, e as pessoas sentem-se perderem no meio disto tudo. E eu pergunto, Sra. Ministra, por que razão é que ainda o sistema não está apto a tratar este subsídio adequadamente e se eventualmente poderá acarretar consequências nefastas para os beneficiários desta prestação, não só a nível pessoal como profissional, na medida em que isto fica registado no sistema portadores de doença por tuberculose. Muito obrigado. Obrigada.